Olá, estamos começando mais um ConnectCast. Eu sou Kennedy Amorim e hoje tenho o prazer de trazer três pessoas para bater um papo aqui muito especial sobre uma área que eu gosto muito, que é tecnologia e inovação. E para fazer essa conversa bacana, eu trago aqui o meu amigo Caio Almeida, que é gestor de inovação e tecnologia, e trago também Luana Rodrigues, que é desenvolvedora Full Stack, e André Marques, que também é desenvolvedor Full Stack. Sejam todos bem-vindos ao ConnectCast e desde já agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Não, nós que agradecemos o convite, porque é uma honra estar aqui e, inclusive, até mostrar o nosso trabalho, o nosso conhecimento. Fiquei muito honrado e surpreso quando você convidou a mim e minha equipe. Inclusive, eu até comentei, não, vai só um, vai outro. Falou, não, tem que ir os três. Tem que ser os Então, três, queria os nossa três. equipe estamos aqui reunidos, nossa equipe. Agora fala pra gente aí, quem é Luana? Ai, sou. Já comecei jogando a bomba pra ela. Normal. Bem, gente, eu sou daqui mesmo, de Teresina. E recentemente a gente juntou nós três e fizemos nossa empresa de tecnologia, desenvolvimento e estamos aí. Excelente. E Caio, explica pra gente, você aqui nos bastidores, a gente sempre comenta a nossa empolgação com essa área de tecnologia e Sim. inovação. A gente sabe que em todos os projetos existem aquelas pessoas que ficam ali mais meio que no anonimato, mas que tem uma Sim, participação gigantesca naquele projeto. Sim. Mas existem pessoas que precisam ter o perfil de comunicação, de até fazer aquela Aham. relação da prospecção. Explica pra gente quem é o Caio e como é que você caiu nesse segmento? Fala aí pra gente. Bom, no caso, eu sou nas empresas que nós coordenamos, que no caso são algumas, né, de tecnologia. Eu sou responsável pelo negócio. No caso, eu faço a ponte entre o programador e o cliente. Porque muitas vezes o programador ele chega com a linguagem técnica e eu tenho que fazer aquela tradução para o cliente. E às vezes é complicado, por exemplo, se eu deixar direto para o programador, ele vai falar e o cliente vai perguntar, Caio, o que esse cara tá falando para mim? Eu não tô entendendo. E sendo que é a mesma coisa. Teve até um projeto recentemente dos Soluções que o Rafael falou, Caio, eu não tô entendendo o que o André tá me falando. Aí eu falei, não, ele tá falando isso. Aí ele, agora eu entendi. Porque, tipo assim, Tem que traduzir, né? Tem que exatamente. traduzir os códigos. É tipo quase um GTA da vida. Olha, inclusive, muitas vezes, o programador, bom mesmo, ele não gosta muito de interagir. O negócio dele, deixando ele no cantinho dele, com o computadorzinho dele, pronto, não precisa de muita coisa. Eu acho que essa é uma das imagens que a gente tem, né? Exatamente. Seria meio que um arquétipo, estereótipo que a gente acredita que seria do programador, que eu até confesso que é uma curiosidade, né? Que eu já iria perguntar, mas o Caio já está antecipando. E é legal, Caio, saber que tem essa sua função, porque eu acho que é de extrema importância até para as pessoas entenderem. Eu que sou do mundo jurídico também. Às vezes a Justo. gente tem que deixar de lado o juridiquês e tentar se aproximar ali mais da linguagem do nosso cliente. E já aproveitando esse gancho, aqui nos bastidores, o nosso amigo André pediu para se apresentar por último, né? Então ele. Agora é a vez dele. Quem é André? Fala aí pra gente aí. E aí eu queria também já aproveitar que você tem a mesma formação da nossa amiga. Eu queria que você explicasse pra gente o que que é o desenvolvedor full stack e o que que ele faz, né? Vai ter que traduzir aí pra mim. Justamente. Eu não sei o que que é isso. Mas eu vou deixar para o André traduzir mesmo. Ele brilha. Bom, como já foi apresentado, né? Eu sou o André Marques. Eu estava falando aqui na questão da formação, né? Que existe formação, né? Mas hoje a gente somos desenvolvedores full stack. O desenvolvedor full stack é aquele desenvolvedor que ele domina tanto o front, a parte visual, como a parte funcional de trás do site. Que ali a gente vê ali um botão que a gente clica, ele sai ali, praticamente, ele só muda a cor. Você vai ver tem ali em torno de umas, basicamente, 8 a 9 linhas de código. E aí não é simples. Então, todo front, toda a parte visual tem uma parte por trás ali toda mais complexa. É igual Entendi, mesmo a gente entendi. vê tipo, um e-commerce. Quando a gente começou a mexer com e-commerce, desenvolver e-commerce, página, a gente achava que uma grande nacional loja dessas aí não tinha tanto defeito. Quando a gente começou a ver, a gente viu a magnitude que é um desenvolvimento, realmente. Quando a gente começou a aprender isso no mercado. E basicamente é isso. Bacana. É bom você trazer isso para as pessoas que estão nos assistindo, até para entender um pouco da complexidade. Sim. Porque é muito fácil, André, eu olhar para um site, clicar e achar que aquilo ali é como se fosse um brinquedo.
Não, é só apertar um botãozinho, tá tudo ok, não corre risco de dar algum problema. Sim. Mas existe toda uma preparação por trás. Nós estávamos comentando aqui nos bastidores, antes de iniciar a nossa gravação, da quantidade de diamantes que nós temos dentro do nosso estado, né? Mas por essa característica da maioria dos desenvolvedores eles serem mais reservados, né? Não gostar assim tanto se expor, porque eu percebo que isso é uma característica do perfil, a maioria deles trabalham muito, estudam muito, mas não gostam muito de se expor. E aí algumas pessoas chegam a não conhecer. E aí vem a importância do trabalho do Caio em ajudar, né, para ganhar essa visibilidade. Eu fico feliz em tê-los aqui como convidado. Eu acho que valorizar o nosso estado, as pessoas que trabalham aqui é muito legal. A globalização ela trouxe uma oportunidade muito grande para empresário, para as pessoas, porque eu acredito que hoje não tem tanta fronteira, né? No trabalho de vocês, uma pessoa que está em outro estado, por exemplo, poderia contratar uma solução digital, né, do grupo. Inclusive, Kendi, nós trabalhamos para outros países também. Já chegamos a trabalhar para pessoas da Alemanha, já trabalhamos para pessoas de Londres, já trabalhamos para pessoas de Portugal, Angola, Dubai. Então, tipo assim, Que massa. não tem fronteiras. Tem clientes, muitos clientes perguntam assim, cara, como é que você trabalha com um cliente que você nunca viu? Eu falo, cara, acontece naturalmente. Tem reuniões frequentes. Às vezes tem uma certa barreira pelo idioma, principalmente com os portugueses, que o português do Brasil não é o mesmo português de Portugal. É muito diferente, né? Demais. diferente. No início a gente não conseguia muito, mas depois a gente vai se acostumando, levando de letra. Uma coisa até que eu até sugeri, que a gente até sugeria, falou, poxa, o WhatsApp devia ter o -1. Porque eles falam muito acelerado e parece que eles estão no mais 2. Olha aí, é uma ideia, né? Que legal. Eles falam muito rápido mesmo. Tinha hora que eu ficava assim, meu Deus. Aí às vezes o André diz, às vezes o André e o Alan ficavam, meu Deus, o que esse cara tá falando? Eu, às vezes, para ouvir um áudio deles, eu tenho que ouvir várias vezes até entender o que eles estão falando. Aí eu tenho que perguntar, gente, o que tá acontecendo aqui? Porque eu não tô entendendo o que é a alteração que ele quer. Vontade de baixar o áudio e colocar na câmera lenta. Então, É diferente, mas... por exemplo, se já é difícil comunicar com alguém daqui, que a pessoa, para você explicar termos técnicos de uma maneira mais simples para alguém que é daqui do Piauí, ou então daqui do Brasil, para uma pessoa que é de outro país, já é muito mais difícil. Não tem comparação. Mas Sem falar que a tecnologia no Brasil é totalmente diferente de fora. Se você, tipo assim, hoje em dia o que acontece? A gente mostra coisas pequenas que a gente tem aqui, automações, desenvolve sites, qualquer coisa pequena. Lá fora é uma coisa de outro mundo. É sério? É sério. justo. Olha, que massa. Não, Tem alguns lugares que ainda são um pouco mais... Assim, parece assim que aqui tem mais criatividade do que em algumas áreas de outros países que a gente já trabalhou. Assim. Então aquela brincadeira que as pessoas falam que o brasileiro já nasce empreendedor e criativo, então é uma máxima que pode ser considerada como verdade, né? Isso. justamente. O brasileiro é referência mundial em questão de programação. Inclusive, outros países contratam brasileiros. Sim. Tem pessoas no nosso ciclo social que estão trabalhando para fora e ganhando bem, ganhando em dólar. Então, tipo assim, a valorização, qual você até comentou, a valorização da mão de obra daqui do Piauí, ou então daqui do Brasil, ela é muito grande, porque muitas vezes a pessoa só valoriza o de fora. Não, o norte-americano ele sabe, o português sabe, o inglês sabe, mas muitas vezes o próprio brasileiro em si, ele tem um conhecimento acima da média e ainda tem de diferencial a nossa criatividade. Massa, muito bacana. Nós falamos um pouquinho sobre esse trabalho, sobre esse rompimento de fronteiras, mas tudo na vida da gente tem um começo. Aí é onde eu quero chegar. O que levaram vocês a cair nesse mundo, gente? Porque não é tão fácil. Acredito, pegar aqui como um gancho a nossa convidada, é um mercado que tem uma predominância masculina e é um curso muito difícil, por sinal. As pessoas falam que turmas começam grandes e terminam pequenas, que às vezes na formatura tem que juntar 2, 3 turmas para dar um número, verdade. né, necessário de pessoas para se formar. Eu queria que você me explicasse, começando com você, como é que surgiu esse desejo por essa área? Eu acho que essa área já me encantava já há muito tempo atrás. Foi assim, quando eu era assim, adolescente e tudo, que eu tava até lembrando, quando vocês fizeram o convite, eu até pensava em falar isso. Que eu lembro que quando eu era criança, assim, jovenzinha, né? Aham.
Eu tinha professores de educação física que eles sempre diziam assim: os meninos iam jogar bola e tudo. Aí quem não gostar de jogar bola, pode ir para a biblioteca ou para a sala de informática. Aí para onde eu ia? Sala de informática. E aí disso eu comecei, depois que terminei, ensino médio, tudo, comecei a buscar cursos e Que etc. massa. E aí continuei até hoje na área. E aí até que teve uns dias, né, que pós-pandemia, tinha perdido meu emprego, etc. Já na área e tudo. Uhum. E também questão do mercado de trabalho, que às vezes é muito ainda fechado com essa questão da mulher na tecnologia. Já tive oportunidades, quer dizer, fui em locais de busca de emprego e as pessoas, não, ela é mulher e tudo. E aí eu, não, vamos, peguei, falei com o Caio, falei com o André. Gente, por que a gente não monta o nosso próprio negócio? E Massa. aí, daí a gente começou. Que Foi massa, nos que primeiros massa, que anos, após massa. pandemia, todo mundo já estava assim, aquela questão que aconteceu e tudo, né? Questão de Uhum. empregos e etc. E aí a gente se juntou. Fizemos plano de negócios, todos os processos, e estamos aqui até hoje. Que história massa. Inclusive, eu acho que eu não preciso nem comentar quem foi minha inspiração para entrar nessa tecnologia, né? É. Eu vou confessar pra vocês aqui uma coisa do meu amigo Caio, né? A Hum. gente a gente vê muito em novela e filmes e a retrato da vida real de irmãos que brigam muito, né? Hum. E a forma como o Caio falou aqui da irmã dele, antes de conhecê-la, né? Cara, era assim, de forma apaixonada. Era como se você fosse uma referência mesmo profissional pra ele, gigantesca. E eu até falei pra ele, cara, eu me assustei a primeira vez que eu vejo um irmão falar assim, não de lado afetivo, mas de forma profissional de outro irmão da forma como ele falou. Então, realmente como se fosse uma inspiração pra ele. E já pegando o gancho da inspiração, o André, meu amigo. E aí você, como é que caiu aí nesse mundo aí? Na hora Rapaz. da educação física também era pra sala de informática? Na verdade não. Na verdade, eu sempre fui mais, tipo assim, aquele cara que tá vendo um parafuso, eu vou apertar. Uma vez de montei um relógio e funcionou, né? Sempre fui aquele cara da TI, eu nunca fui da programação, né? Aham. Gostava muito de montar computador e tal. Aí eu até pedi pro meu pai um computador quando criança e comecei a aprender, né? Nunca fui da programação, sempre fui da questão do TI, essas coisas, né? Aí o que? Quando também a gente, no Miado lá, que a gente viu toda a parte dela, a gente acompanhou ela numa entrevista em si que ela foi, né? E aí lá não foi muito interessante. Aí a gente decidiu montar a empresa desse patamar. Aí eu comecei, cara, vamos aprender. Aí eu comecei a assistir aula, comecei a ver como é que funcionava, como é que Nossa. funcionava. Hoje praticamente nós já tem o quê? Em torno de 4 anos já de experiência já, montando, desmontando ferramenta, fazendo todo tipo de ferramenta. Então, pra mim essa Massa, foi a meu massa. início, né? E sem contar que quando a gente começou, era mais difícil, porque não tinha GPT e outra coisa, a Verdade. gente via os vídeos dos indianos. Então, tipo assim, E, rapaz, não vai falar indiano não, aqui, é não. sério. Não, mas é sério. Ou se você acha difícil entender inglês, tenta entender inglês de indiano. O sotaque é Cara, o sotaque diferente é muito demais. forte. A gente começava e via, o indiano falava aquele monte de coisa. A gente, meu Deus do céu, não tô entendendo o código, não tô entendendo o que ele tá falando. Pausava, voltava. É porque assim, o que acontece? A gente vai ficar falando do GPT, né? O GPT hoje em dia, ele ajuda muita gente a entender as funções, a debugar um código, um erro, uma coisa. Que antigamente a gente passava 3, 4 dias pra achar uma vírgula. Era? Fala. Era. Porque praticamente o quê? A gente começa aqui uma página, né? Aí lá vai, HTML, tal, estilo, head, body, foot. Quando vai ver, você começou com o quê? Você começa para inicial 15 linhas. Quando você vai ver, 2.000, 4.000 linhas. Brincando. Nossa. Onde você vai ver, tem 4.000 linhas ali. E aí, muitas vezes você digitando ali, sem ter um preview da tela. Hoje a Uhum. gente tem preview, a gente consegue dar uma previsualização com extensões e tudo, né? Mas no tempo não tinha. A gente ia ali, quando a gente ia botar pra funcionar, aí dava um erro. E aí tinha quando que ia saber. procurar, era uma vírgula. Meu E aí Deus nesse do céu. tempo a gente tinha que aprender. Nesse tempo não tinha como, ou, tipo assim, de 2 anos atrás pra trás, não tinha nada de soluções na internet, nada. Nada. De É. 2 anos pra cá mudou totalmente. A tecnologia no Brasil mudou demais. Eu acho que até eu que me considero, eu sou um amante da tecnologia, mas sou leigo na tecnologia ao mesmo tempo. Porque vocês têm um conhecimento de codificação e o meu conhecimento é mais da usabilidade, de Sim. usar essas tecnologias, essas inovações que vocês trazem.
Mas antes de prosseguir, eu queria também saber do Caio. O Caio disse que teve a inspiração, né, da sua Sim. irmã, mas como é que foi, Caio? Desde o comecinho, terminou o ensino médio, já foi para essa área? Não, no caso, eu terminei o ensino médio e arranjei o primeiro emprego. Comprei o meu primeiro computador, né, com o meu primeiro emprego. E aí, depois desse emprego não ter dado certo, fui empreender. Fui empreendendo, fui empreendendo. No caso, abri uma pequena empresa. Depois, no caso, era empresa de limpeza, né? E aí, nisso, eu banquei minha faculdade. Falei, beleza. Nossa. Tinha a Luana como inspiração. Aí, o quê? De dia trabalhava e à noite ia pra faculdade. De dia trabalhava, à noite pra faculdade. E aí, me formei. E aí, assim que eu terminei de me formar, a Luana chegou com essa ideia. Falou, não, e aí, vamos abrir uma empresa de fazer site aqui de Teresina? Eu fui pesquisar, beleza. Vou ver a viabilidade. E não, a concorrência é muito baixa. Por quê? Tem muito freelancer. Quase não tem uma pessoa séria que, tipo assim, vou largar, vou viver disso. Empresa. Não é todo mundo que tem isso. E outra coisa, tem muitas pessoas que não são profissionais e aí fazem as coisas de qualquer jeito, dá problema. Já chegou muitos clientes, às vezes, pagam o início do site baratinho, coisa de 300, 400 reais. O cara recebe metade do dinheiro, depois some. E aí é uma dor que os clientes têm. Suporte também, beleza. Tem quem faça o site? Tem. Agora, tem quem preste suporte? Dificilmente. Então, tipo assim, um dos nossos diferenciais é o suporte. É, no caso, entender as dores do cliente e saber comunicar com ele, saber traduzir o que ele quer. Às vezes, o cliente está com uma página na cabeça dele, ele não sabe externalizar. Aí ele vai falar, olha, esse negocinho, esse bichinho, essa cor. Então, tipo assim, o meu trabalho é buscar essa maneira de externalizar essa ideia dele, traduzir, passar para minha equipe e minha equipe fazer a entrega e também o suporte. Então, um trabalho em conjunto, né? Justamente. Tem toda uma complexidade. E aí é onde entra a importância de você fechar negócio diretamente com uma empresa por conta de toda essa preocupação. Eu também sempre aconselho, Caio, as pessoas a tentar, por mais que seja um pouquinho mais caro, a gente sabe que segurança ela é mais onerosa, porque ela te dá a segurança em si. Então as empresas, elas têm um nome a zelar, as pessoas que estão por trás delas, elas não vão fazer qualquer coisa para prejudicar a empresa. Então você tem Justo. uma segurança prévia que aquele seu negócio, na maioria das vezes, ele vai ser feito da forma que você idealizou. Nós falamos sobre inteligências artificiais. Eu queria que vocês falassem para a gente qual o impacto que essas novas tecnologias de IA, hoje mesmo eu estava testando uma, que até música, com voz de cantor, a Justo. tecnologia está fazendo, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu sempre falo que eu gosto muito de assistir filmes futurísticos. Sim. Por quê? Porque a maioria das coisas que acontecem em filmes são vontades que o ser humano tem, mas ele não sabe ainda como colocar aquilo ali em prática. E a gente percebe que hoje muitas das coisas que acontecem tem em filmes gravados há 30, 40 anos atrás. Ou seja, praticamente aí várias décadas que estão começando a se tornar realidade agora. Eu queria que vocês falassem pra gente qual é, assim, os impactos dessas IAs na vida do dia a dia do brasileiro como genérico, mas também na profissão de vocês. Se teve algum impacto positivo, negativo. Paz, eu digo assim, hoje a IA em si ela veio para ajudar muitas coisas, né? Porque no caso a IA a gente fala como inteligência artificial, né? Sim. Só que a artificial não tem nada, que ela é só coisas que ela já aprendeu da gente. Uhum. Inclusive, hoje mesmo o WhatsApp, né? Ele tá treinando, se você viu lá a IAzinha da Meta, né? Sim, sim. Aquela IA da Meta, ela é chamada Llama. E aí o que acontece? Eles estão treinando elas. Inclusive, hoje mesmo, eu não acompanho o time. Uhum. Uma amiga minha perguntou se um amigo meu gostava de um time. Eu falei, ó, eu gosto do Real Madrid. Quando eu fui ver lá nos canais, tava lá o canal do Real Madrid. Ué? Entendeu? É sério? Sim, Mas verdade. uma coisa que é interessante ressaltar Rapaz. é que se você usa um serviço, Que pode, ele né? é de graça, o produto é você. Justamente. Então, tipo assim, quando você tem aquele termozinho, você aceita, você dá liberdade a tudo isso. Então, a IA Sim. pode coletar seus áudios, pode coletar tudo e aprender. Então, realmente, outra coisa também que é interessante com o IA é que tem muita gente que tá apreensiva. Assim, eita, vai substituir meu trabalho. E agora? Só que, tipo assim, a pessoa que realmente domina a IA sabe moldar o que ela quer, ela tem um diferencial. Porque a IA não é só assim, me gera uma música. Você até comentou da parte das Sim, músicas, né? sim. Mas pra você chegar numa música, na voz do cantor, você tem que treinar, falar, olha, me dê uma música nessas características. Prompt, né? Que chama de prompt. Exatamente. E em relação ao impacto no trabalho de vocês? Hoje, no nosso trabalho, mais para e-commerce, eu vou falar.
Para os usuários, a pessoa que ela adquire um e-commerce, é a questão de melhoramento de imagens, tem IAs que fazem isso, Sim. que é muito bom para você melhorar o produto, e também essa questão de suporte que a gente dá, é essa questão da segurança, né? Porque hoje em dia tem ferramentas que dá para você, que a IA, ela pode gerar algum problema, alguma coisa no Sim. teu site e tudo, questão de segurança. Então, é importante essa questão do suporte por causa disso. Tem essa parte boa que ela faz, que ela ajuda por questão de criação de textos rápido, criação de melhoramento de imagem e tudo. Tem várias ferramentas no mercado e também tem essa questão do lado mais sombrio, né? Porque hoje em dia, com o IA, dá para você bular várias coisas, checkouts e etc. E aí, por isso que é sempre bom o suporte. É igual falando de A, né? Questão de música Uhum. também. É igual o golpe bilionário que teve no Japão, na China, né? Teve um lugar aí que o cara recebeu um e-mail, reunião. Ô, vou entrar aqui, reunião com o chefe. Foi. Quatro pessoas da equipe chefe e ele é um chefe também, né? Uhum. Conversando ali de boa e tal, tal, tal. Aí fala, quando terminar, você faz a transferência. Aí o cara, não, tá bom, o cara do financeiro foi lá e fez. Quando o chefe ligou, ei, essa transferência aqui saiu da empresa pra onde? Disse, não, chefe, você não mandou pra mim, não. Os caras pegaram, clonaram o chefe do cara e tava no meet com o cara. E o cara dizendo que era, e vendo que era o chefe. Isso foi um dos maiores golpes milionários que tiveram no mundo. Pra você. Volta a falar novamente, né? Parece coisa de filme, né? Mas É. que se tornou real. Essa questão do golpe, nós tivemos uma entrevista recente em um outro podcast aqui da nossa região, onde um delegado falou sobre a questão das câmeras por IP, Foi. né? Ele fala que Uhum. essas câmeras elas utilizam senhas e você que utiliza dessas câmeras tem muito risco de ter, por exemplo, a sua vida, a gravação ali do seu ambiente íntimo exposto para pessoas do mundo inteiro. Eu queria que você explicasse como é que funciona isso. Existe mesmo essa possibilidade? Existe, é porque tem muitos IP que são públicos, né? IP público. Ali, muitas vezes que você tá ali na sua casa, você pensa ali que seu roteador ali só a empresa tem acesso e tudo. Uhum. Então dá o que você liga, ó, eu quero aumentar meu mega, eu quero fazer isso. De lá mesmo eles fazem. Porque eles utilizam um IP dinâmico. Por mais que mude todo dia, mas sua câmera que tá lá filmando, ela tá conectada na sua internet. E aí acontece, inclusive tem site que você entra aí e tem câmeras públicas. Porque o IP é público. Você tem que entrar na câmera, você tem que ir lá, trocar para ele não ficar público e entrar em contato também com a empresa. Ó, eu tenho um serviço de câmera, se você puder colocar um proxy, alguma coisa para privar minhas conexões. É só que, tipo assim, hoje em dia a tecnologia, tipo assim, as pessoas para fazer o mal se inova, mas as pessoas que não têm medo do mal, elas não inovam. A mesma coisa que eu tava falando, questão de checkout com o GPT e tal, né? Só fugindo um pouco. O que acontece? Hoje em dia você chega no GPT e pede, me gere uma página. Ele vai gerar. Só que também entra naquele consentimento. Ele gera algo que ele já aprendeu. Ali por trás tem como burlar. Igual, como eu falando também em questão de vazão de golpe. Um tempo atrás teve um cara que ele invadiu uma empresa aérea. Se não me engano, a Latam, não foi? Ou não foi outra, eu não sei qual foi. Eu sei que ele tá no aeroporto, ele conseguiu invadir o site pelo front. Conseguiu alterar e conseguir botar a página, um valor para ele poder entrar na passagem dele. Inclusive, teve também outro caso, o cara que invadiu porque extraviaram a mala dele. E aí Viu? perguntou, e aí, cara, onde é que tá minha mala? Ninguém sabia dizer. Ele falou, pois tá bom. Aí ele entrou pelo front, conseguiu acessar aonde estava a mala dele. E aí depois ele reportou pra empresa. Que realmente não é pra acontecer isso. As pessoas deixam muita falha. E as pessoas que programam por IA, a pessoa só joga, tá bonito, tá ali, colocou, tá visual. Só que o negócio é, a IA, ela aprende baseado nos códigos que ela vê. E às vezes alguns códigos elas pegam com erro. Inclusive, tem programas que são leves e quando é gerado por IA, eles tornam mais pesado, gera alguns gargalos. Então, tipo assim, Uhum. a IA não vai substituir programadores até esse presente momento, mas nada impede que num futuro bem próximo ela consiga substituir, porque é o seguinte, a IA funciona baseado no que ela viu, só que ela não consegue prever. É que nem o profeta de Turing, que tem no caso até uma teoria do Alan Turing, que a IA ela consegue ver até uma quantidade X de eventos, baseado no que ela aprendeu. Agora, eventos bem aleatórios, ela já não consegue prever. Inclusive, estão querendo colocar agora algumas para fazer julgamentos. E você que é do direito sabe Sim. que tem N fatores, N situações que pode levar à resolução de um caso. E, tipo assim, nem todo caso é igual. É parecido, mas não é igual.
Você falou uma coisa aí que eu achei interessante, que são, por exemplo, programas e sites, até páginas que são fabricadas pela IA, que ficam um pouquinho pesado, né? Uhum. E aí eu vou trazer aqui uma experiência pessoal, né? De contratar, por exemplo, programas mais baratos, por exemplo, o site. Vou trazer para vocês a experiência de site aqui como consumidor. Lá atrás, quando eu tinha a intenção de fazer um e-commerce, que era na época era de carros, onde tinha um comprador e o vendedor. Né? E o intuito era fazer essa conexão das pessoas para encontrar o carro ideal, com oferta ali, para ele ter um catálogo online ali para ofertar e o vendedor receber essas ofertas em tempo real. Semelhante ao que hoje a OLX, Facebook já faz, Sim. mas naquela época não existia. E aí existiam esses sites já pré-pronto, né? Você pagava um valorzinho bem baratinho ali e o layout era muito parecido com o que eu queria. Mas aí o que que acontece? Fui fazer essa proposta para um criador de site e o valor ficou, naquela época, 10 vezes mais caro. É como se fosse 100 e tivesse me cobrado 1.000. O que que eu pensei? Amador, iniciante, não, vou comprar aqui por 100, já tá aqui. Mas aí veio um problema. O site ele ficou rodando 3 meses perfeito, tudo lindo. A gente fez um cadastro de um bocado de loja, mas aí começou a aparecer algumas falhas. O que que era? O vendedor tirava o carro, colocava como vendido, não atualizava no site. Aquela pessoa que já estava gostando daquele carro, quando entrava em contato comigo dizendo que colocou oferta, dizia que não chegava. E aí fui para o suporte. Como eles vendem numa quantidade absurda de pessoas, cara, às vezes eu levava 10 dias para fazer uma tratativa de uma coisa que para mim era urgente e que eu considerava naquela época simples. E aí eu tive que naquela época contratar o desenvolvedor mesmo do site e era impressionante. Tava o problema de manhã, na própria manhã o problema já estava resolvido. Então assim, isso traz uma segurança para a empresa, porque às vezes o produto que a gente comercializa, ele é um produto que ele tem que ter essa rapidez. Então, se eu vou tentar pegar esses atalhos de coisas pré-prontas e deixo de fechar com uma empresa, por exemplo, como a de vocês, que tem suporte, eu acredito que eu estou tô ali cogitando e facilitando para que meu negócio ele venha por água abaixo. E aí, aproveitando o gancho, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho dos serviços que vocês ofertam e como é que funciona para contratar, quais são, Kennedy, a gente é especialista nessas áreas, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam que aqui no nosso estado também tem pessoas com capacidade, grande potencial de desenvolver esses projetos. Pronto, Kendi, atualmente nossos clientes eles chegam mais pelo site, né? Tá lá no Google mesmo. E tipo assim, nós somos especialistas em e-commerce e páginas de vendas. Se você tem aquele e-commerce que você acha de referência, acha lindo, nós conseguimos reproduzir. Então, muitas Que vezes, Referência. É mesmo. justamente, Que massa. uma das referências que o pessoal mais gosta é a Massa, né? BNV. Então, tipo assim, muitas vezes nós dizemos, olha, nosso serviço ele é um pouco mais caro porque ele é feito sob medida. Quando você vai comprar mesmo um terno, se você comprar um terno na Shopee, quando chegar, ou ele vai ficar apertado, vai ficar folgado, vai ficar aquela coisa meio esquisita. Aí você vai ter que gastar dinheiro de qualquer jeito para consertar. Ou você não vai para as audiências com o terno todo Sim. desalinhado. Então, um site feito sob medida, ele é um pouco mais caro, sim. Só que aquele negócio é baseado no gosto do cliente. Embora nós levamos também em consideração o gosto do cliente, mas também não podemos fazer tudo. Por quê? O cliente ele também não tem aquela noção técnica. Então, muitas vezes o cliente quer uma coisa colorida, quer que abra o site, toque uma música, e é algo que não é legal, porque nós Às temos vezes deixa o site pesado, ele não sabe que isso influencia. justamente. Né? Justamente. Inclusive, isso impacta no usuário. Nós temos também ferramentas que medem o tempo que o usuário passa no site, aonde ele clica, aonde ele passa o mouse. Baseado nisso, nós fazemos o estudo e passamos para o cliente. Olha, baseado nesses estudos, notei que seus clientes eles visitam mais em tal horário, eles usam tal dispositivo e eles gostaram de clicar nesse canto aqui, que parece um botão, mas não é. Podemos transformar em um botão para direcionar para outra página? Aí depende do cliente, né? Aí o cliente fala, olha, gostei. E ele sente o impacto na conversão dele quando a gente faz as pequenas alterações, porque é aquele negócio. Um site, ou então um exemplo e-commerce, não é apenas uma coisa estática, é algo vivo. Se você tem um e-commerce que deixa lá os mesmos produtos, o cliente ele entra e não vê diferença, entra e sai. Não é possível você estar no início do ano, ou então até no meio do ano e tá lá a capa do Natal, ou então a capa do Ano Novo. Não faz sentido.
tem que ter aquela troca, tem que ter aquela movimentação dentro do seu site para o cliente achar que é algo que vai instigar ele a entrar mais vezes. Inclusive, por exemplo, tem muitos clientes que agora estão pedindo Black Friday no seu e-commerce ou então até mesmo nas suas landing pages. E aí o cliente fala, eu quero só dar desconto, só altera o preço. Geralmente eu sugiro, não só altera o preço. Pode botar um preço mais alto e riscar Banner, ali. catálogo. Tem toda uma Fazer os estratégia, exatamente, né? A gente Os descontos faz. avançados também. Justamente, os progressivos também. Justamente. Pegue um, leve outro. É até uma coisa que eu ia perguntar para vocês, né? O Caio já deu início assim, essa questão do desconto, falou sobre a jornada do cliente dentro do site. E eu queria perguntar, eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas qual é a diferença? Por exemplo, eu tenho uma loja. Minha loja é uma loja de roupa, por exemplo. Qual a diferença de eu ter um e-commerce e eu não ter? É uma pergunta bem interessante. Uma coisa que diferencia muito é porque quando o cliente entra em contato com você, ele fala, eu quero uma camisa. Aí você fala, qual cor? Aí a pessoa, não, manda as que você tiver aí. Aí lota o WhatsApp. Ou então até mesmo sapatos. Tem uma cliente que ela vende sapatos e ela falava, olha, os clientes chegavam e diziam, eu quero um sapato 36. Aí mandava, você quer um quê? Um salto? Qual a cor? Não, manda os que você tiver. E aí manda todas. Aí o cliente às vezes fala, tá bom. Muitas vezes, com a rapidez que está o nosso tempo bem mais escasso, com vários aplicativos disputando a nossa atenção, você não vai ter tempo para ficar olhando várias coisas. Então, o certo é, beleza, conversou, você gosta de que mais ou menos? Manda o link lá do produto já no WhatsApp, então manda o link do site. Até mesmo, uma coisa que nós observamos que boa parte dos nossos clientes, eles têm um maior desempenho nos e-commerce na parte da noite. Então, tipo assim, o cliente às vezes está navegando, viu, por exemplo, um anúncio na parte da noite, clica nesse anúncio e começa a ver. E aí compra impulsivamente. Inclusive, teve um fone que eu comprei recentemente. Impulsivamente, eu fui lá, comprei o fone. Depois eu fiquei, poxa, eu não tava precisando disso agora. É como o Calma, André já falou, né? A questão do canal, né? Do time. E aí eles conseguiram porque- identificar. É porque é o que acontece. Hoje ele já tem essa troca já de informação, né? E o cara tava falando a questão, né? Tipo, realmente, querendo ou não, a gente ficou surpreso. 3 da manhã, que foi um dia que a gente foi fazer manutenção numa cliente, a gente viu 3 da manhã, 5 pessoas. Aí quando assim, 5 pessoas, que estranho. 3 horas da manhã, não, alguém deixou o computador, o celular ligado, alguma coisa. Aí quando eu fui ver, não, eles estavam navegando. A gente consegue ver eles navegando, né? A gente consegue ver eles mudando de página. Massa. E tipo assim, aí depois quando foi ver, tá lá. A gente percebeu que muitas compras grandes são de madrugada. Que é um horário que uma loja não está atendendo. Sim. Você não vai parar para atender. A maioria das lojas não tem, né? Atendimento esse Eu horário. até brinco aqui com os meus amigos da área do direito trabalhista, que é um funcionário que pode fazer hora extra que não dá problema, né? Não sabe que não paga, né? Vai Trabalha reclamar, até de madrugada. não tem adicional. Nem nada. Agora, vamos agora para um assunto que confesso para vocês que é uma curiosidade minha, né? Até dei início falando sobre a questão do público ser bem mais masculino nessa área de tecnologia, de desenvolvimento, de TI. Por ser mulher, você já chegou a passar alguma dificuldade ou você sentiu alguma barreira que essa área ela veio a colocar com você? Já algumas. Tem a questão mesmo de emprego. Já Uhum. tive algumas experiências ruins. Já fui desclassificada por ser mulher Nossa. em um emprego. Já. E também a questão, o pessoal às vezes não leva, não dá credibilidade. Ah, Sim. é mulher. Não. Aí essas coisas já aconteceram. Mas o que a gente tem que fazer é não ligar muito para isso e continuar, gente. Porque se é algo que eu gosto, que eu amo, que é algo que eu me sinto bem, não vou deixar. E isso é muito bacana. Eu tenho algumas amigas que trabalham também em segmentos que a predominância é masculina, como por exemplo engenharia, né? A gente vai para alguns dos eventos, a gente percebe uma predominância. Mas às vezes a gente tem que saber fazer, por exemplo, daquele limão uma limonada, né? Hoje ela sim. desenvolve um trabalho muito grande de engenheiras mulheres. E aí o que que acontece? Como é algo muito nichado, então todas as pessoas começaram a ver ela como a salvadora. E aí começaram a segui-las. Então algo que no início para ela viu como um fator limitador, hoje ela fala, Kennedy, se eu nascesse de novo, eu queria nascer mulher de novo. Porque esse aqui foi o que me fez eu surgir essa ideia e essa quantidade de pessoas me acompanharem. Gente, o assunto
Foi muito bom, muito bom. Aqui daria tranquilamente aí umas 2 horas de podcast. Eu acho que eu não falei nem metade do que eu queria perguntar. Mas eu queria já deixar o convite para um segundo episódio, onde a gente Pronto. consiga estender algumas outras áreas. A gente até estava comentando aqui questão de crimes cibernéticos. Eu quero trazer mais a fundo a questão das IAs, né? Essas tecnologias como, por exemplo, nos automóveis, né? A gente vê aí carros que não precisam mais de um motorista. Até que ponto isso é confiável? Nós temos a introdução aí do Elon Musk, né? Com os androides ali, os operadores, com Sim. inteligência artificial. Eu acredito que é um assunto que daria... Eu gostaria de deixar reservado para um programa para a gente trabalhar ele de forma mais detalhada. A gente sempre deixa esse final, André, e você também, Caio, aberto. Se você quiser passar alguma mensagem que a gente não conseguiu passar aqui durante as perguntas, nossa conversa, ou quiser deixar alguma mensagem para quem está do outro lado, esse momento é de vocês. A gente começa sempre aqui da direita para a esquerda. Por mais que ele queria que fosse o último, ele vai ser o primeiro. Os últimos serão os primeiros. Bom, é só falar que, tipo assim, se você tem um sonho de querer ser algo na vida, tipo assim, no caso, eu nunca sonhei em ser programador, Uhum. né? E hoje, praticamente, a gente tem desenvolvido bastante, graças a Deus, porque tudo a gente tem que agradecer primeiro a Deus, né? Sim. Nós, sim, o mérito da gente não é nada, mas tudo é mais pra Deus. E, tipo assim, pra quem tem vontade, porque não tem idade, qualquer idade você consegue aprender. E hoje, como tem muito mais facilidade de aprender, é só aprender. Bota a cara no computador, estuda e aprende. Não Massa. tem dor de cabeça. Massa. Isso aí. Meu recado também, mesma coisa. E que também, se você gosta de algo, gosta de uma área, não continua. Siga em frente, estuda e dá certo. Eles também busquem, estudem. Não esqueça esse negócio de limite de idade, de local onde você vive, o que você faz. Sempre, se você tem um sonho, corre atrás, gente. É isso. Pronto. E eu, no caso, digo que não importa o que você vai fazer, sempre alguém vai lhe criticar. Você pode dizer assim, eu quero ser um piloto de Fórmula 1, eu quero ser um programador, eu quero ser um design. Alguém vai lhe criticar e vai dizer, cara, não presta. Você tá no Piauí, mas tipo assim, tem muitos cases de sucesso aqui no Piauí. Muitas pessoas não valorizam quem é daqui, mas aqui tem muitas joias raras, muitas preciosidades. Então, não importa, vão lhe julgar de qualquer jeito, então só faz. Gente, esse foi mais um Connect Cast. Antes de dar aqui o nosso tchauzinho, eu quero agradecer novamente por ter aceito o nosso convite. Falei aqui para eles que uma das minhas metas antes de morrer é ter amigos como eles, né? Então eu acho que o Caio, fiquei muito tempo aí, não foi, Caio? Foi. O Caio perto do Kennedy, não, eu quero todo mundo. Assim, eu fico muito feliz, gente, com profissionais como vocês no meu estado, né? À toa que o nome da minha empresa, ela leva o nome do meu estado, que é Piauí, né? Que é Estúdio Piauí Connect. E ele foi feito, essa empresa, com uma forma de revolta mesmo. Como, Kennedy? Nós somos uma empresa de comunicação, nós somos especialistas em podcast, nós já temos gravado mais de 1000 gravações ao todo, então foi muito episódio. Mas o que que acontecia? Sempre quando eu queria procurar sobre um determinado assunto, só me aparecia pessoas de outros estados. São Paulo, Rio de Janeiro. Quando começou a questão dos cortes, só me aparecia pessoas de outro estado. E eu ficava, não, gente, não pode. Que diferença é essa? Aqui no meu estado não tem nenhum especialista nessa área, nenhuma pessoa com grande conhecimento que seja interessante divulgar. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, cara, e eu encontrei muita gente boa. Agora mesmo, olha só vocês, olha todo o conhecimento, olha a expertise que vocês têm e dentro do nosso estado. Então eu disse, eu vou fazer um negócio onde a gente vai disseminar o nosso estado e a gente vai levar para fora muita gente boa. Então assim, eu espero, aqui é um pensamento meu e eu tenho certeza que eu ainda vou ver vocês muito longe. Muito, muito longe. Desejo para vocês todo sucesso. A empresa de vocês, pelo comprometimento, pelo pouco que eu conheço, já é o suficiente para entender que vocês vão aí praticamente traçar grandes voos. Eu ia dizer que foguete não dá ré, mas agora dá. E até estaciona, né? Mas que esse foguete vá subindo cada vez mais. Gente, esse foi mais um ConnectCast. Para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, só seguir as nossas redes sociais. Vai lá, Piauí Connect, e o nosso canal oficial no YouTube, Estúdio Piauí Connect. Até mais. Tchau, tchau.